partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul, boa tarde também você que nos acompanha através da nossa live no YouTube e Facebook. 1h03, 16 graus de temperatura, está começando o Cafezinho Missioneiro, que tem a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. Hoje temos mais um bate-papo, temos um convidado especial que inclusive garante a todos que tudo se resolve com um bom café. Mas eu deixo na apresentação da Dani Schneider. Dani, boa tarde. Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Foi ótimo, foi ótimo. Final de semana bom, né? Friozinho, mas sem chuva. Melhor. Maravilha, bem então. Melhor. E o dia hoje também promete, né? Que dia lindo. Tá friozinho, mas tá bom. Mas tá lindo. Bom, a gente começa a segunda-feira, então, nossa pauta sobre empreendedorismo. E eu tenho para dizer que empreender é como preparar um bom café. Exige escolha certa dos ingredientes, paciência no processo e coragem para servir algo único ao mundo. Nas grandes ideias e nos pequenos goles de café nasce o futuro das nossas cidades. Quem disse isso foi a gente mesmo aqui do Cafezinho Missioneiro, especialmente para receber o nosso convidado de hoje. O Cafezinho tem a honra de receber Eduardo Grings, fundador da Grings Café, referência regional no mercado de máquinas e insumos de café e vencedor do Move 2022. Vamos descobrir como o sabor de um bom café pode inspirar negócios, transformar trajetórias e impulsionar jovens empreendedores da nossa terra. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, Dani. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Novos Horizontes. E é um prazer estar aí, trocar uma ideia com vocês e espero contribuir um pouco aí. Certeza que vai ser uma segunda de bastante aprendizado aqui. Muitas pessoas já conhecem a tua história, né? Mas eu tenho certeza que vai agregar bastante para os ouvintes da nossa segunda-feira hoje. Bom, sem mais delongas, então eu começo perguntando, né? Como que tudo começou? O que te inspirou a fundar a Grings Café e a trabalhar com esse nicho de máquinas, insumos, enfim, onde que veio o start? Legal. Tava pensando aqui, eu acho que tudo começou aí quando eu tinha uns 14 anos de idade mesmo. Eu não sabia nem o que significava a palavra empreendedor, né? Empreendedorismo. Que eu já vendia milho verde aqui na Praça do Brick, vendia latinha de cerveja nos shows da Fenamilho, trabalhei até como Papai Noel no comércio local aqui em Santo Ângelo. Desde muito jovem eu tive essa inquietação, assim, essa vontade de empreender e de gerar também renda, meu próprio dinheirinho ali. E aí, depois eu fui então para Horizontina fazer minha graduação na FAURD. E lá eu cursei engenharia mecânica e tive um contato com máquinas de café pela primeira vez. Essas automáticas, food service, né? Que idade? Ali eu tinha 17, 18 anos. E aí eu pensei, e se eu vendesse café lá na faculdade, né? E aí eu conversei com o diretor, Cedelmo Desbzel, era o diretor, e troquei ideia com ele, olha, gostaria de fazer isso, mais ou menos assim, o que tu acha? Daí ele me deu a oportunidade, não, bota aí, faz aí, vamos ver. Vamos testar. Isso aí. E aí eu vendi o café, vendi as doses de café, cappuccino, chocolate, mocatino. Vendia de que forma? A máquina automática. Ah, entendi. Isso. A pessoa ia lá, colocava a moedinha, na época da moeda ainda, hoje já é Pix, né, diferente. E aí no final do dia eu passava lá, recolhia o dinheiro, colocava os insumos, preparava tudo, deixava pronto para outro dia, né? Eu tinha uma outra função também, mas isso ali era um extra. Um assim, extra. Isso, E aí, com o tempo, começaram a aparecer algumas empresas perguntando se não tinha máquinas de café para alocação. Eu falei que não tinha, que eu só vendia o café ali. Acho que na segunda ou terceira vez eu percebi que existia um mercado ali. E aí eu fui pesquisar e entendi. Naquela época, as empresas, elas eram de bem mais longe, São Paulo, Sim. Porto Alegre, né? E aí, hoje em dia, o mercado já mudou bastante, mas já está super bem atendido. Mas, na época, existia esse gap. E aí, então, que eu iniciei a empresa, né? Na época, eu era sozinho, então, uma boa parte do tempo. E fazia todas as operações, tudo, né? Compra, venda, entrega, manutenção, tudo sozinho. E aí, com o tempo, foi crescendo, foi se desenvolvendo. Aí depois eu voltei para Santo Ângelo, depois da minha graduação, aí em 2018. Tu morava lá em Horizontina? Isso, eu fiquei 6 anos fazendo a faculdade lá. Que ano que foi isso?
Isso, M 2010 é o nome da minha turma, no caso, Engenharia Mecânica 2010, então foi 2010. Na época eu tinha 17 quando eu fui pra lá. E aí, logo depois eu comecei a empresa, foi bem rápido, assim, com 19 mais ou menos. Lá eu trabalhei no comércio local, fiz o censo do IBGE, algumas coisas assim. E depois surgiu a oportunidade, então, das máquinas de café. Eu lembro que nessa época, nossa, era um luxo, né? Tomar café de máquina de café, sim. Né? Era um negócio, assim. Era uma coisa que não tinha na região, né? Sim. Diferenciado, né? E aí isso traz o lado bom e o lado ruim, desafiador, né? Sim. Eu tava conversando ontem com um amigo empreendedor, eu disse pra ele, cara, tu tá indo num caminho legal, tu tá trazendo um produto pra nossa região que não tá sendo atendido, que não tem quem faça, né? Isso é muito legal, que provavelmente, se der certo no futuro, tu vai ter esse reconhecimento, esse crescimento, mas é muito desafiador, sim. porque tu precisa praticamente criar uma demanda, né? E isso é um pouco mais difícil do que pegar algo que já existe, assim. E que as pessoas já conhecem, enfim, isso, né? Exato. É. Eu lembro que quando eu abri a minha escola também, que não tinha nada nesse sentido, assim, de programação para criança, enfim. Foi bem esse desafio, mas não tem, né? Como é que tu vai vender algo que as pessoas ainda desconhecem, né? Isso, não tem comparativo, né? Não tem comparativo, exatamente. Mas é isso, onde não tem nada, tem oportunidade, né? Exatamente. Então a gente consegue preencher essas lacunas. Mas tu falaste ali em desafio. Em algum momento tu pensou em desistir quando tu começou? Sim, porque com certeza. bate, né? O desafio... Como é que é, né? A árvore vai ficando mais alta e o vento pega mais forte, né? Então, bem isso. Nunca fica mais fácil, na minha opinião. A gente tem que se desenvolver um pouco mais, né? Sim. Pegar ali uma resistência maior, uma resiliência, Sim. eu acredito, né? Mas momentos de pensamento de desistir não foram muitos, tá? Pra ser bem sincero. Mas o que acontece? Como eu me formei na área da engenharia, aí tinha bastante expectativa, até por parte da família, de que fosse trabalhar na área, né? Sim. Então essa pressãozinha ali eu sofri um pouco. E aí, depois então eu pensei, não, eu me formei e agora eu vou pelo menos mais um tempo, força total nisso aqui. Se não der certo, aí eu volto, né, então, para a área da engenharia e tal. Mas aí foi dando tudo certo, assim. Porque tu já era um empreendedor, né? Já tinha uma coisa isso, né? interna, de uma assim, forma ou de outra, né? Vendendo milho na praça ou fazendo outras coisas, já uma veia empreendedora ali, né? Sim, exatamente. E os desafios aí desse início? Eu acho bom a gente sempre falar isso, por quê? Porque a gente tem todos os dias empreendedores surgindo em Santo Ângelo, né? Uhum. Eu acho que esse nosso espaço de segunda-feira, ele incentiva muito e traz a pessoa para a realidade, assim. A gente sabe que não é fácil. Mas o início do empreendedor, às vezes a gente tá lá apegado a uma boa ideia, a gente tá lá apegado a um case que deu certo, que daqui a pouco eu quero ir naquilo. Mas esquece que o dia a dia, ele não é fácil, né? Ele exige, o empreendedor trabalha 7 dias por semana, né? Com certeza. Então, eu quero que se tu te recordes de algum desafio, né? Como é que alguma coisa que foi difícil, enfim, talvez lá no início, ou até depois já consolidado. Sim, bem tranquilo. Acho que os desafios são só todos, né? Sim. Na época, sem capital nenhum, começa por aí, né? E não tinha uma coisa que eu vejo, assim, hoje, eu penso muito nisso, que as pessoas devem modelar alguém que elas entendem que tá onde elas queriam estar. Perfeito. Digamos assim. E naquele momento eu não tinha, assim, esse norte, esse referencial de empreendedor. Uhum. Então, acho que até por isso que eu demorei um pouco mais para que a coisa começasse a andar, digamos assim. Então, os desafios eram todos. Primeiro era grana, gente, conhecimento, faltava conhecimento em tudo, assim. Pensei até em fazer algumas complementações de faculdade, daqui a pouco fazer uma administração, para poder ter entender melhor. Isso, exatamente, saber o que tu estava fazendo, né? Quando tu entra pro mercado, assim, começa a aparecer muitas coisas, né? E aí, às vezes, vem um cliente um pouquinho maior, tu já não consegue atender bem. Então, são muitos os desafios, assim. Mas também é muito gratificante, eu acho importante a gente falar ao lado... Às vezes o pessoal, é difícil, não sei o quê. Realmente é. Mas tem o lado legal também, né? De tu tá fazendo alguma coisa, começando alguma coisa que depois cresce, depois tu pode trazer pessoas, e é muito legal, assim. Sim. Formar times, que é o momento que a gente tá hoje, assim. Desenvolver lideranças internamente. Então... E a entrega, né? Entregar algo que, de fato, impacta na vida das pessoas de alguma forma, né? Eu acho que pro empreendedor, e sem demagogia mesmo,
porque é quando retorna, quando tu vê as pessoas utilizando o teu produto, né, utilizando o teu negócio e falando e aquilo crescendo, aquilo ali te empodera, né? Aquilo ali faz a gente repensar mesmo, era isso mesmo. Ah, com certeza. É muito legal, a gente acompanha as redes sociais ali, e aí quando o pessoal marca, tira uma fotinho do copo de café, tomando um café, marca a gente lá. Nem todas as vezes aparece, a gente tenta repostar todas as vezes, às vezes passa alguma coisa, mas é muito legal um reconhecimento, assim, né? Ou quando o pessoal fala, eu gosto do café de vocês e tal. Então é muito gratificante e é um produto que ele gera esse feedback, né? Sim. Eu entendo que tem outros ramos que talvez não tenha essa devolutiva, assim, né? Que é mais tradicional, verdade. Assim, né? E aí, óbvio, alguns clientes elogiam, né? Não é a maioria, né? Mas quando vem esse elogio espontâneo é muito legal, assim. Motiva a equipe, a gente manda lá no grupo, o pessoal olha, remunera até quando o elogio é espontâneo para algum colaborador, assim. Ah, legal. Legal. E aí, de 2010 até hoje, assim, quando foi que tu sentiu que a coisa tava dando certo, que tu fez a escolha certa, assim, a virada do teu negócio, que tu, agora era isso mesmo, que bom. Legal. Então, isso aí eu tenho muitas pessoas para agradecer na minha trajetória, né? Acredito que é normal, assim, a gente vai recebendo informações. O que fez dar uma mudada de chave, assim, foi quando eu conheci o pessoal que introduziu o segmento no Rio Grande do Sul, que é o pessoal do Ponto dos Cafés, lá em Porto Alegre, Caxias do Sul. Eles têm toda a região metropolitana, um trabalho incrível lá, são bem grandes, assim, e eles me aceitaram ali para me ajudar mesmo a aprender o negócio e desenvolver, e foram dando dicas, né? E aí a gente se encontrava de vez em quando, o seu Oscar Mioto lá, o Maurício, que hoje já faz a sucessão do negócio, e aí até hoje, quando eu preciso de alguma informação ali, eles me dão umas dicas, assim. Então, uma das dicas que eu recebi, então, seria a questão de fazer um showroom, de ter uma loja para mostrar, então, os produtos, as máquinas para os clientes, até por ser um produto teoricamente inovador na nossa região, ele era, né? Então, tu precisaria ter essa parte, né? Eu não tinha entendimento de que, para mim, era muito claro o que a gente fazia no nosso serviço, mas talvez para o consumidor, não, né? Exato. Então, a gente criou esse showroom aqui em Santo Ângelo e aí a coisa começou a andar. E junto com isso, Dani, o principal que eu penso é a noção das empresas, dos empreendedores, dos gestores, de criar realmente uma experiência, sabe? Tanto se fala nisso, e uma máquina de café é uma experiência. Sim. A gente entendeu isso, sabe? E as pessoas entenderam também. Pô, eu vou receber um cliente aqui, um amigo, eu quero dar alguma coisa. E o cafezinho, ele se torna um preço bem atraente, assim, é difícil... Eu digo, não tem muito o que tu dá que seja no preço de um café. Sim. Um brinde aí já passa, assim, e gera uma conexão, sabe? Verdade. Então, quando as pessoas entenderam que aquilo ali era um meio de comunicação com o seu cliente, com o seu colaborador, foi nossa virada de chave, assim, porque parte da demanda mesmo, né? Café é um abraço, né? Tu dá um abraço na pessoa, assim, tu recebe bem. Eu acho muito legal, assim, não teve uma segunda-feira que, aliás, hoje é a terceira segunda-feira falando de empreendedorismo aqui no Cafezinho, e a gente ouve a mesma máxima dos empreendedores, que são referência aqui para nós, que é a questão do networking, né? Então, para ti, foi importante essa rede que tu fez. E eu acho que é importante a gente reforçar isso para os empreendedores que nos ouvem, principalmente os que estão começando, de fortalecimento de rede, né? Porque a gente precisa encontrar quem faz aquilo que a gente quer fazer, quem já tem sucesso naquilo que a gente quer fazer, e conhecer as pessoas que estão no meio daquilo que a gente quer vender, da forma como a gente quer impactar, que tem um propósito, né, daquilo que a gente faz. E para ti foi importante, né? Foi fundamental, na verdade, né? Agora, esse networking. A gente vai conversando e vai surgindo coisas assim. Então, uma das coisas que eu tenho muito também a agradecer, que foi uma virada de chave, foi quando eu fui convidado para participar de uma confraria de empresários aqui em Santo Ângelo. Olha aí. E isso me conectou com vários lugares, assim, não só com as pessoas que estavam ali, que a gente tem isso até hoje, faz uns 8 anos que existe a confraria, a gente se encontra regularmente, faz uma janta aqui, uma ali. E aí são empresários, qualquer um que quiser participar, assim, que o pessoal conheça, assim. E ali tem muita troca, muita informação, muita ajuda mútua, sabe? Viagens. Agora começou a surgir alguns sócios dentro da confraria, no caso, o Salomão foi o caso. O Salomão foi um caso. Eu conheci que ele ali, legal. Isso aí. E outros também que já
fizeram sociedade, né? E até foi o Rodrigo Zucco que me convidou para a confraria. Uhum. Agradecimento a ele aí. Legal. Uns projetos bem legais que ele fazia lá na URI também, em outras escolas, que é da Junior Achievement, Desenvolvimento e Empreendedorismo. E eu participei com ele lá e ele disse, cara, tem um negócio aí, uma confraria, não quer ir? Eu digo, vamos lá. Eu sempre fui muito de aceitar primeiro e depois... Depois julgar. Depois ver, exatamente. Porque senão a gente fica meio receoso de tudo, né? Sim. Todos os convites, até de vir aqui na rádio, sempre é um desafio, digamos assim. Sim. Então a gente tem que... aceita e depois tu dá um jeito. Depois ver, Não, mas é muito importante. Para mim também, quando o meu início de empreendedora, de fato, né? Porque é aquilo que tu falou antes, eu já fazia e tal... Acho que os empreendedores, eles têm isso independente do lugar que eles ocupam, né? Quando eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada e já existia um intraempreendedorismo, né? Então, eu já via aquela minha função como uma empreendedora e eu trouxe isso depois para minha vida. E a rede, ela fez muita diferença, fez muito sentido para mim essa questão de se conectar com quem faz aquilo que tu também faz, né? Porque a gente deixa de ver concorrência e passa a ver parceria, né? Passa a ver colaboração. Então, é outra visão de negócio quando tu se encontra com uma rede que te acolhe e te orienta. Mas a gente vai partindo agora para o nosso primeiro intervalo. É isso? 1h19. Lembrando que a gente vai ao ar com Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida e Grings Café Corporativo. Lembre, tudo se resolve com um bom café e o cafezinho missioneiro volta daqui a pouquinho. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grings Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grings Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GringsCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, ouvintes. Voltamos então com o nosso cafezinho. Agora 1h24, sempre com o apoio de URI Santo Ângelo, Corsã e agora também com Grings Café no nosso cafezinho. E a gente volta aqui hoje com o Eduardo Grings, fundador do Grings Café. Seguindo no nosso papo sobre empreendedorismo, eu quero saber um pouquinho mais sobre a tua empresa agora. A Grings Café é conhecida por sua atuação, né, no mercado corporativo. Que diferenciais vocês encontraram para poder se alicerçar no mercado? Legal. Essa é uma pergunta muito boa. Como os atendimentos de outras empresas eles eram de bastante distante, digamos assim, a gente encontrou assim uma oportunidade de trabalhar mais local. Então, o nosso posicionamento ele é regional, a gente atende uma parte do estado do Rio Grande do Sul, mas ela é bem definida, assim. Então, isso nos tornou mais próximo da comunidade, principalmente das cidades onde a gente está com lojas, né? E esse é um dos principais diferenciais. Seria o quê? A qualidade no atendimento, a velocidade nessa devolutiva, né? Porque hoje em dia os serviços são commodities. Pode contratar um, pode contratar outro, mas a qualidade do serviço é que fideliza o cliente, né? Sim. Então, são essas pequenas percepções que eu fui tendo ao longo do tempo. E aí a gente vai vendo, no que a gente tem que botar nossa força, no que a gente tem que botar, trazer mais gente no atendimento, na parte técnica.
E aí tu vai reforçando e vai melhorando, né? Perfeito. Sabe que isso é uma coisa que me chama a atenção. Na verdade, só confirma o que eu já sabia, porque todos os eventos que eu tive a oportunidade de organizar, como, por exemplo, Startup Week, enfim, a gente sempre fez uma parceria e tal com a Greens Café. E um dia lá, tu vai lembrar disso, que a gente teve um problema lá, que deu uma entupidinha numa máquina. Quem me atendeu foi você, e foi no domingo. Com certeza. Então eu achei, assim, muito legal. O dono da empresa tá aqui me dando total assistência, parou o que tava fazendo no domingo dele para dar assistência e resolveu o problema. Então é muito legal isso, né? A gente entende que a cultura da empresa, todo mundo tem que estar na mesma sintonia, digamos assim, né? Então a gente sente isso nos colaboradores também. E a intenção é essa, né? Tu tem que seguir o norte do que a empresa quer atender. Se é o atendimento, se é a qualidade, todo mundo vai fazer o que for possível para isso. Até atendendo no domingo, no sábado, à noite. Às vezes a gente precisa fazer esse tipo de atendimento também. E tá tudo certo, faz parte. É da função do empreendedor também, né? Faz parte mesmo. E falando nessa questão de suporte, enfim, de atendimento, como é que funciona, então, para os nossos ouvintes, um modelo da venda e aluguel de máquinas de vocês? Vocês trabalham com venda, trabalham com aluguel? Isso. E como é que é o suporte? Se eu quiser hoje contratar o serviço da Greens, como que eu faço? Então, basicamente, o que a gente vende são contratos de locação de máquina de café, né? Onde a gente dá toda a assistência técnica, instala, treina os funcionários que vão utilizar a máquina, e dá toda a assistência. Então, precisou trocar alguma peça, fazer alguma regulagem, tudo por nossa conta. Basicamente, o cliente entra em contato conosco, ou a gente, né, em algum momento tem uma abordagem, né? E aí, nos passa os dados lá, vai ter um pré-cadastro, e aí recebe, então, o equipamento na empresa, e depois, a partir desse momento que ele precisar, ele só nos comunica pelos canais digitais, pelo telefone, né? Isso é um diferencial, a gente tem um atendimento humanizado, são pessoas ali te atendendo, e buscando uma solução mais rápida possível, né? Então, mais ou menos nesse caminho. Eu vi lá no site, assim, que tem uma infinidade de insumos, né? Sim. Um monte de delícia lá pra tomar, né? Tem tipos diferentes de máquina para cada ambiente, né? Máquinas menores, até máquinas residenciais agora, grão, pequena, para quem quiser ter em casa, em escritório, né? Que era uma locação e venda. Locação e venda. Que uma legal. demanda que o pessoal tinha, às vezes, queria ter uma máquina, mas eu quero para minha casa, daí a gente não tinha. Agora nós temos um produto novo, menorzinho. Menos sabores. Isso, mais na parte do café mesmo, bebidas de café grão. E aí, então, nós temos também a questão da venda dos insumos, que são os consumíveis que vai na máquina, e serviços também, né? Fazer um casamento, fazer uma palestra, fazer um evento, né? A gente participa de alguns eventos dessa forma também. Legal. A questão dos teus processos enquanto empresa lá, a inovação faz parte já, né, do teu negócio, enfim, fez desde o início, né? Queria saber como que vocês inseriram tecnologia, inovação, enfim, dentro dos processos de vocês, para melhoria. Legal. Faz parte. Eu acho que é uma questão de melhoria contínua, né? Então não acaba nunca. Essa parte de tecnologia, o tempo inteiro tá entrando coisas novas, a gente tem que estar sempre buscando estar dentro do mercado e se atualizar, né? Então, assim, basicamente o que a gente está agora implementando são a questão de atendimentos automatizados com IA ali, na questão também da parte técnica, onde a gente tem um software novo que gerencia tudo isso, que faz o atendimento de quanto tempo está levando para fazer os atendimentos, geração de pedidos, então essa parte da inovação ela tem muito a ver, e a gente participa de feiras que tem em São Paulo para ver o que são as novidades de máquinas, de equipamentos e de acessórios também. Então existem acessórios hoje para máquina que tu passa o cartão de crédito ali, não precisa falar com ninguém, né? Ou faz um Pix direto para a máquina, e muitas opções assim, controle de aproximação também. Tem uma empresa lá que tem 10 funcionários e quer controlar, eu quero dar um café por dia para os colaboradores, né? Depois disso ele paga no Pix ali. Tranquilo, a gente tem essa solução. Então a gente tem lá praticamente um laboratório, assim. Vai trazendo as novidades, bota na bancada, bota nas lojas para testar, e depois, não, isso aqui é uma solução que dá para colocar para oferecer o serviço, né? Que legal isso. É muito interessante. Sabe o que é interessante da tua fala, Eduardo? Porque, assim, há coisas que a gente sabe no empreender, mas, por vezes, acaba passando batido no dia a dia do empreendedor, que é buscar dados para tomada de decisão, né? Então, tu investir num software que te dê retorno de tempo,
de utilização, de qual produto, sei lá, tá saindo mais, enfim, que te dê dados a respeito do teu negócio, te faz tomar decisões melhores e mais assertivas, né? E a questão também de testar, né? Isso eu acho que é uma das coisas assim que reduz muito o erro maior, né? Sim. E, tipo, te evita que tu tenha até prejuízos maiores se tu fizer um testar pequeno, né? Testar rápido e testar pequeno. Famoso MVP, né? Famoso MVP. Eu acho que isso são características, são questões importantes a gente reforçar para os ouvintes, porque às vezes a gente gasta muito achando que aquilo, não, vou começar grande, por exemplo, eu vou fazer algum processo maior e acaba tendo um prejuízo, né, grande também, por conta de não fazer um teste daqui a pouco menorzinho, ouvir as pessoas, né, trabalhar os dados. Então, acho que Sobre isso, até eu tava pensando aqui, é uma questão, assim, que eu ouvi uma vez, que é, quando tu tem um processo que não tá pronto, que não tá bom, e tu coloca dinheiro para acelerar, por exemplo, no time comercial, tu só vai bater mais rápido, né? Sim. Então, tu vai mais rapidamente tu vai chegar no insucesso, né? Sim. Então precisa primeiro ajeitar o modelo, ajeitar a casa para depois acelerar, né? Então é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos, por isso que a gente teve um crescimento maior também, e principalmente o desenvolvimento do gestor, ali, do líder, do empresário, precisa, sabe? Sim. Eu vejo que tive vários momentos assim, e quanto mais eu vou atrás, eu gosto de participar bastante de coisas do Sebrae, outros movimentos que tem na região também, mas eu me entendo, eu vejo que eu tô muito distante ainda do ideal, assim, né, na gestão. E aí tu começa a trazer coisas novas, né, processos, pessoas, coisas que tu nem pensava antes, tu tava ali tentando resolver só o básico, né? Sim. E aí tu começa a ver, não, se é para ser uma empresa, tem que fazer direito, tem que fazer todo o processo certinho, tem que ter todas as etapas, né? E é importante que as lideranças, eu costumava muito usar essa frase, que as lideranças coloquem o pescoço para fora do liquidificador, né? Longe do processo, para poder olhar o processo de fora. Então, o líder, enfim, o empreendedor, ele precisa ter essa visão de todo fora, né? De sair daquela muvuca do dia a dia, senão tu não consegue ter uma visão clara dos processos, no sentido de buscar solução, né? Sim. O mundo ideal, a gente parte de uma empresa organizada, com planejamento e tudo mais, mas na prática a gente sabe que é um pouquinho diferente, né? Sim. Então eu entendo que, na minha opinião, tem etapas, assim, Dani. E o líder, ele vai se modificando também. Sim. E vai aprendendo junto com o negócio, né? E o negócio muda muito. O nosso negócio mudou muito desde o início para agora, assim. Então, tem que estar sempre atento a essas inovações, essas mudanças e conseguir se adequar, né? Perfeito. Tu falaste antes de movimentos da região e tal, e eu trouxe aqui uma pauta que eu achei muito legal quando eu fui pesquisar um pouco mais da tua história, de 2022, onde tu ganhaste lá um programa, né, daqui de Santa Rosa. Santa Rosa. Isso? Move ou Move, o pessoal de Santa Rosa estiver nos ouvindo aí, pode mandar uma mensagem corrigindo, né, e foi o Move 2022. Eu achei incrível. Tá, e faz questão da gente falar disso aqui, porque eu acho que a gente precisa também desenvolver esse tipo de programa na cidade, né, fomentando o empreendedorismo. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que te motivou a participar, esclarecesse um pouquinho o que é a Move, ou Move, enfim, para os nossos ouvintes. O Move, então, foi uma baita de uma oportunidade que eu recebi meio por acaso, assim. Eu tava ali, eu participo da CISAP lá em Santa Rosa também, como uma empresa, né, e aí eu recebi ali um card que dizia, um programa de aceleração de empresários e tal, de mentoria. Não conhecia muito, não sabia do que se tratava, e me inscrevi ali, vou participar. Vou ver o que é, né? E aí, tranquilo, só que como eu não tava toda hora lá em Santa Rosa, eu não conhecia, eram as primeiras turmas, assim, eu não conhecia o que era o programa. Quando eu cheguei lá, era totalmente diferente do que eu esperava, assim. Já viu o Shark Tank, que tem os apresentadores, assim? Foi naquele nível, Capaz. assim. Sim, eu cheguei lá totalmente despreparado. Tinha plateia, tinha os empresários mais importantes da cidade, estavam todos ali para julgar quem seriam os candidatos, né? E já com o pitch pronto. Com o pitch pronto. Quando eu entrei lá e olhei aquilo, eu pensei, vai ser difícil. Que legal! E assim, foi uma oportunidade muito legal de crescimento, e depois tive a grata surpresa de ser selecionado. E aí, participei de todo o processo, né? São alguns meses ali de mentoria. E, por acaso, ainda fui feliz de me escolherem lá como o melhor projeto do programa. Mas o aprendizado lá foi muito legal, muito bacana. Pois então, queria que tu falasse um pouquinho, assim, porque
chegar esperando uma coisa, daí é outra. E daí ter que falar na frente de várias pessoas, outros empresários, né? E mentores, enfim, pessoas de renome, né? Pessoas que a gente que dá uma gelada ali, né? Na hora de se apresentar. Como que foi isso? Porque tem que ir, vai com medo mesmo. Vai com medo e mesmo. É isso aí. Então, foi a primeira vez que eu apresentei um pitch. Nem sabia o que era um pitch, mas eu tinha montado ali, né? Mas ele não estava à altura daquele programa, né? Então, tive que improvisar um pouco, assim, mas foi muito legal. Lá, eu tive a sorte de ter uns mentores muito bons, que é o Marlon Salim. Ele tem uma empresa chamada Top Flex e umas outras também. Ele investe em umas outras. E o Guilherme Walker, que é da Central Autopeças. Eles têm empresas em vários lugares no estado, assim. Então, foi o primeiro choque, assim. Desde a ambiência, de onde eu me encontrei com eles, de tu ver um escritório bem organizado, os colaboradores, cada um no seu setor, a coisa funcionando, a empresa rodando, e nós ali em horário comercial, sabe? Eu ficava pensando, o tempo desses caras, eles estão me cedendo isso, literalmente, porque é um programa gratuito, né? Então, às vezes o sucesso do que está acontecendo numa determinada região nunca é por acaso, né? Sempre é intencional. O que seria muito legal de um dia a gente ter em Santo Ângelo, gostaria muito que isso acontecesse aqui, e trazer gestores aí da cidade, a gente tem pessoas muito boas para fazerem isso, né? E aí selecionar, então, pessoas que quisessem participar e dessa mentoria. Basicamente é uma mentoria, é um programa de mentoria, tem uma metodologia e no final apresenta lá os resultados que as empresas tiveram. Eu fiquei super empolgada. Até para os nossos ouvintes que estão aí na escuta, o pitch, pessoal, é o seguinte, tu precisa ter um resumo rápido do que tu faz, do que tu vende, do que tu é, para apresentar rapidamente para algum possível investidor num tempo curto. Então, assim, quem é quem é o teu negócio, o que é o teu negócio, em 3 minutos, por exemplo. Isso seria o pitch, né? E essa estrutura tem que ser extremamente vendável, convincente, né? Para que surta, então, o efeito em quem está ouvindo, para essa pessoa se interessar e comprar o teu negócio ou querer te ouvir um pouco mais. Então, se vocês empreendedores aí que estão na escuta não têm ainda o seu pitch, dá uma pesquisada lá no Google, enfim, e desenvolva o seu pitch, porque é bem importante saber o que tu faz, né? Ter domínio daquilo que tu faz e que tu vende. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre as mentorias, né? Tu falou um pouquinho das mentorias, assim, o que mais que te marcou desses todos os mentores que tu teve contato, e se tu pode compartilhar alguma coisa que foi muito legal, assim, que te marcou, que seria bom para os nossos ouvintes também. Sobre essa questão do pitch, fiquei pensando uma coisa, né? Primeiro que, geralmente, tu tem um tempo ali, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, né? E agora já se fala no pitch de elevador. Pitch ali. Elevator. Pitch elevator, né? Não quis usar. Mas 15 segundos ali para te apresentar o teu negócio. Então, tu tem que estar muito preparado. Sim. Muito preparado. Aqui tem elevador. Se a gente tentasse fazer aqui, eu ia gaguejar. Acho que eu não ia conseguir. Mas, eu também. Mas é importante porque são nessas oportunidades que, às vezes, muda o jogo. Sim. Tu encontra alguma pessoa ali, alguém... É o tempo de subir o elevador tu não vai ter outra oportunidade. Falar. Aquela pessoa tá ali naquele momento, sabe? E aí tu tem que aproveitar aquele time mesmo pra desenrolar o que tu tem pra dizer, assim. E às vezes tu gera conexão com a pessoa, às vezes não, é normal, né? Mas é muito interessante. A pergunta que tu me fizeste... De mentorias que tu recebeu, assim, algo que seria bem legal de tu compartilhar, assim. Bom, primeiro impacto foi a questão da diferença da organização desses empresários. Então, assim, primeiro um soco no estômago, literalmente, né? Tu começa a ver que tu precisa melhorar muito. Muito. Em todas as esferas, assim. E aí, a questão de ter processos bem definidos e pessoas trabalhando em cada área. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que eles sabiam realmente. Eles tinham uma pessoa para... é comercial? Teu problema foi comercial? Vamos chamar o gestor de comercial aqui, ele vai nos responder, vai dizer o que a gente tem que fazer, né? Então, tu ter pessoas alocadas para cada situação, porque o empresário, ele quer fazer tudo. E isso é o pior erro, né? Tu tem que fazer isso por um tempo, mas depois ou tu profissionaliza ou tu tá fora do mercado. Sim. Hoje em dia o nível tá muito alto, né? Então a gente enfrenta dificuldade às vezes, a gente tem que crescer, tem que se desenvolver aqui, tem que melhorar, dar treinamento para as pessoas, porque senão o mercado é muito rápido, né? Tu não fica. E a questão das mentorias ali, primeiro o choque
na questão do número de funcionários que esses empresários de líderes que eles tocavam, né? De faturamento, de mix de produtos. Então eu comecei a ver assim, nossa, olha só, é muito diferente, né? Distribuição a nível estadual, né? Coisa que a gente não fazia. A gente tem uma participação da região, mas não nível do estado, né? Que são muito grandes, já eram muito grandes sim, esses mentores, sim, né? sim. Eles têm empresas grandes, bem consolidadas, né? Que já estão anos no mercado e são líderes nos setores deles. Então, o aprendizado é a questão de tu estar com a pessoa, tu conversar com ela, e daí tu levanta uma hipótese ali, e ele já diz, cara, vai por esse caminho, esse aqui é furada, sabe? Então, é uma criação é uma ponte, é um acelerador, assim, sabe? Eles te aceleram de um ponto para o outro, mas principalmente é a elevação do nível de consciência que tu começa a ter, de percepção do mercado, do que tu precisa se desenvolver, né? Aí tu começa a ver que, pô, ou faço isso ou não vai pra frente mesmo, não tem, tu fica limitado, fica estagnado. E tá tudo certo também, né? Cada um tem o seu objetivo ali, o meu objetivo é tal, né? Qual que é o teu sonho grande? O meu sonho grande é ficar... ficar desse tamanho exato. Viver a vida. Tranquilo, beleza, legal. Mas o que não dá pra fazer é tu ter um sonho grande e ficar fazendo pequeno. Fazendo o que tu fazia antes. Isso não vai acontecer. É ilusão daí, né? É só um sonho mesmo, né? Sim. Tem que conseguir tornar isso em metas pra ser tangível, senão não vai acontecer, né? E alguma... Ai, quem sabe faz ao vivo, esqueci do intervalo comercial, vou passar aqui para Eduardo. Não, mas a gente não passou muito do tempo. Aproveitar, Dani, para a gente lembrar aos ouvintes que o papo de hoje, né, sobre empreendedorismo, como sempre, toda segunda-feira. O convidado é Eduardo Grings, sócio proprietário, aliás, da Grings Café, e que a gente tem a força também da Corsã, Uri e da Grings Café Corporativo. A gente volta já, é rapidinho, nosso intervalo, daqui a pouquinho tem mais cafezinho missioneiro. O cafezinho missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltamos então ao vivo no nosso Cafezinho Missioneiro, hoje com o Eduardo Grings, sempre com o apoio da Corsã, da URI Santo Ângelo e agora também do Grings Café. Seguimos aqui então no nosso papo sobre empreendedorismo. A gente falava há pouco de um programa de aceleração que tu participaste em Santa Rosa, né? Da importância desse tipo de programa para o novo empreendedor, né? Para quem está começando principalmente. Onde que tu considera que foi assim a virada de chave dessa participação dentro da tua empresa? Tu terminou lá, recebeu o prêmio, ganhou o primeiro lugar, foi isso, né? Foi. E voltou para a Grings. Quais foram os primeiros passos, assim, o que tu fez a partir disso? Legal. Na verdade, o grande
O grande prêmio que eu recebi ali foi o tempo das pessoas envolvidas, né? Sim. E eu falei só dos mentores lá, mas tinha uma enormidade de outras pessoas no background ali, fornecendo o apoio, preparando todo como que ia ser, a metodologia, o próprio dia do pitch lá, né? Sim. E então, assim, muito legal, o pessoal lá tá de parabéns e eles são todos voluntários, né? E isso aí é muito, muito bacana, assim. A feira lá também é voluntário, o pessoal se doa mesmo pela causa. E acho que isso é um dos grandes diferenciais que faz, às vezes, as coisas andarem e que a gente pode tentar trazer para cá. E não é tentar, é fazer, né? Fazer. Dá para fazer. Dá para fazer, verdade. Exatamente. As principais implementações, então, foram as dicas que eu fui recebendo, né? Não é que eu terminei o programa e comecei a fazer. A ideia é fazer durante e apresentar o resultado. Entendi. Isso, Entendi. Então, assim, como eu comecei a ver exemplos práticos, né? A organização que eles tinham, como eles faziam isso, como eles faziam aquilo, e eu pergunto muito, né? Então, tanto que eles até fizeram uma brincadeira no dia da final lá, que eu fazia muitas perguntas, assim, mas eu acredito que é por aí, sabe? Tu tem dúvida, pergunta, né? E aí como é que isso se resolve quando tem um problema assim? O que tu faz quando tu tá com uma situação nessa no financeiro? Como é que tu remunera? Como é que tu progride a pessoa dentro da empresa? Coisas que, se tu não tem alguém para perguntar, de onde é que tu vai tirar essa informação, né? Então, esse crescimento, basicamente, tu importa um pouco da jornada daquele empreendedor na tua, né? E encurta muita coisa na tua, né? Com certeza. Às vezes, ponto que tu nem... Uma ligação que tu nem faria, né? Sim. E aí tu começa... Não, dá pra ir por aqui, dá pra ir por aqui. É bem mais fácil, né? Sim. E quando alguém te pega e diz, não, vem comigo que eu vou te ajudar. Isso... muda totalmente, né? Perfeito. E assim, ó, o interior, ele tem uma certa carência nesse sentido, né? Os grandes centros, eles têm ali muita possibilidade. Daqui a pouco tu vai numa palestra, tem grandes nomes de forma mais fácil, né? Tu achas que no interior, assim, o interior ainda tem potencial para gerar, para desenvolver grandes empreendedores? O que tu pensa sobre empreender no interior do estado? Eu acho que sobre essa questão de estar longe de um grande centro, né? Acho que é um ponto relevante e realmente isso acontece. Mas a gente tem muitas opções aqui, né? Mesmo tu pega um ônibus aí, tu vai a Porto Alegre ali, chega lá no outro dia, passa o dia inteiro e retorna, ou pega um avião, que a gente tem essa condição agora em Santo Ângelo, que é muito importante, né? E não só ir, mas também trazer as pessoas para cá. E, para ser bem sincero, eu até não acho que a gente não tenha muitas iniciações, porque nós, como Greens Café, a gente participa de muito desses eventos, quando é voltado para o empreendedorismo ou pautas que a gente acredita, assim, e a gente tem visto muitos movimentos, né? Tem aqui, tem em Santa Rosa, tem em Juí também, que é basicamente a nossa região de atuação, né? E as cidades mais próximas, assim. Então, acredito que o interior, ele tem vantagens absurdas, né? As pessoas às vezes falam, mas o que tem de bom? O que tem de bom, né? Primeiro, as pessoas que estão aqui, eu não canso de dizer isso, são melhores, na minha opinião, assim. Melhores, não tem muito como medir, mas eu digo assim, a questão de muitas pessoas comprometidas, pessoas que querem oportunidades, né? E aí tu precisa saber dar essas oportunidades para as pessoas boas, né? E também fornecer um crescimento, uma trilha ali dentro da empresa, para que elas fiquem contigo. Porque assim, senão tu só troca, né? O turnover tá alto. Mas será que o problema são as pessoas ou o ambiente que tu tá fornecendo para essas pessoas trabalharem, né? Então é muito importante pensar por esse lado também, né? Sabe que a tua fala me encanta, de verdade. Porque se tem uma coisa que eu aprendi durante toda a minha vida profissional é que a gente não... Quem faz o resultado são as pessoas, né? Sim. Se não me engano, no Soul Summit de 2023... eu ouvi umas 10 palestras naquela oportunidade. Todos os palestrantes, inclusive os internacionais, todos eles, sem exceção, eles falaram de pessoas, né? De desenvolver as pessoas no teu negócio, de investir nas pessoas, porque são as pessoas que buscam resultado. E a gente tem, às vezes, uma realidade de, tem bastante vaga. Mas como que as empresas estão tratando essas pessoas que estão ali, né? Desde entender perfil, até de benefícios, de como é que é a cultura da tua empresa, para que essas pessoas se engajem mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhava na iniciativa privada, Eduardo, os meus melhores resultados eram do interior.
né? O comprometimento, exatamente isso que tu falou, o comprometimento dos colaboradores do interior do estado, e eu atendi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eram sempre o resultado que levantava o meu todo era o resultado das agências do interior, né? Então a gente tem, de fato, um diferencial, pessoas mais engajadas aqui na nossa cidade. O que precisa mesmo é esse investimento nas pessoas, né? De entender de processos, mas entender de pessoas. O Zuco falou muito disso também no dia da entrevista dele. Eu acho que é importante reforçar, porque a gente precisa que os empreendedores tenham essa visão, né, de desenvolver pessoas para que o seu resultado aconteça. Com certeza. É importante. E aí me diz, assim, que se tu pudesse hoje fazer algo, se tu pudesse movimentar, não que tu não possa, né, e não que tu não faça também, mas para potencializar os jovens da nossa região a empreender e a seguir com segurança, assim, qual a sugestão que tu daria, assim? De que forma, que caminho tu traçaria, tu sugeriria? Legal, eu já falei isso umas outras vezes e, cara, o que eu vejo que é mais tranquilo, assim, mais fácil, o caminho mais fácil. Hoje em dia, com as redes sociais, né, tu se conecta com qualquer pessoa. Manda ali uma solicitação de amizade pra pessoa que tu quer modelar, ou seleciona umas 5, talvez 3 não te aceitem. E aí tu manda uma mensagem, diz, olha, eu gostaria de uma ajuda, gostaria de um auxílio, tô começando, tenho uma ideia. E as pessoas às vezes deixam de fazer isso e elas não têm noção do quanto isso pode acelerar, né, o processo. Então, primeiro conselho seria esse. O outro que eu acho que a gente poderia fazer é daqui um pouco conversar com o pessoal da CISAP lá em Santa Rosa e trazer um MOVE para Santo Ângelo, né? Fazer aqui também. E eu tenho certeza que, de cara, assim, já consigo pensar em, no mínimo, 10 empresários que apoiariam na hora, assim, o projeto. E a gente pode até ver, daqui um pouco, se a audiência quer mandar aí uma caixinha aí pro Instagram para daqui um pouco falar, eu teria interesse se esse projeto acontecesse aqui em Santo Ângelo, né? Pra gente ter essa demanda também. E aí, daqui um pouco, fazer isso acontecer. Eu acho que seria incrível. Pode contar com o meu apoio voluntário já. É o que eu ia te dizer. Certamente. Eu acho que só aqui a gente já tem o suficiente pra gente começar o projeto. Eu acho que seria muito legal. Seria, assim, necessário. Necessário. A gente pode convidar o poder público, se eles quiserem participar também, beleza, né? Se não quiserem também, a gente vai. Muito legal. E sobre a Greens, quais são os próximos passos agora, assim? Projetos, futuro, produtos diferentes, mercados que vocês pretendem alavancar daqui para frente? Tem alguma coisa aí que a gente pode esperar? Legal. Principalmente agora é um momento, sim, de entender o que a gente faz, como a gente faz e como é a percepção dos clientes com relação à nossa marca. Então, essa é uma das pautas que mais vem na minha mente, que eu tenho conversado bastante com o Salomão, que é meu sócio também, sobre a gente precisa entender como que é a imagem da empresa, como que é o nosso atendimento, como que é o feedback do cliente, qual é o nosso NPS, qual é a nossa nota. Nós somos, de 1 a 10, nós somos 2 ou nós somos 9, né? Vamos ter isso, uma meta mesmo, vamos ter um número, na verdade, né? Se tu não tiver um número, tu não gerencia, né? Sim. Então, basicamente isso, assim. E alguma novidade de produto, alguma coisa, alguma máquina diferente, alguma coisa assim? O objetivo é, dentro da região onde a gente está, nos tornarmos mais relevantes, né? E trazendo soluções mais adequadas para o nosso cliente. Então, daqui um pouco a gente pode abrir aí o nosso leque de equipamentos para conseguir atender todo mundo, digamos assim. Todo mundo tu nunca atende, né? Mas uma gama maior de possibilidades de clientes. Hoje a gente já consegue ir assim do cliente A até o cliente E. Então tu tem muitas opções ali dentro. O cliente que vai vender, o que quer dar o café, o que vai faturar com aquilo ali, o que está só fomentando os colaboradores internamente, assim. Então o objetivo é o quê? Nos tornarmos uma marca mais forte na região. Na região, um raio aí de 200 quilômetros de Santo Ângelo. Perfeito. E também, posteriormente, para a fronteira aí, fronteira do estado também. Legal. E sobre ainda o empreender, assim, como que tu enxerga o futuro do empreendedorismo na nossa cidade, na nossa região, na região das Missões? Que potencialidade que tu vê, que acha que, não, aqui tem tudo para crescer, ou não, a gente ainda está estagnado nesse lugar, eu acho que aqui tinha que dar uma olhada. Qual a tua visão nesse sentido? Eu acho que tem muitas oportunidades aqui. Né? Quando nós estávamos falando antes até do programa, quando tu tem um mercado onde talvez está meio mais parado, digamos assim, também gera oportunidades. E um exemplo prático disso é o quê?
Daqui a um pouco tu consegue uma peça comercial melhor para te iniciar o teu projeto. Um pavilhão que no momento desses aparece, e pessoas que daqui a um pouco estão num local que elas querem trocar de emprego. Então, quando o mercado tá pujante, eu sei porque a gente trabalha em várias cidades. Sim. Aí tu chega lá, é tudo diferente, né? Tu não consegue trazer pessoas no nível que tu queria. Então, assim, tem oportunidades também. Então, não é aquela questão da terra arrasada. Acho que a gente tem muitas coisas boas aqui. Sim. E a gente precisa só potencializar, né? E eu acho que o poder público tem uma responsabilidade também com relação a isso, né? De fomentar o empreendedorismo na cidade para fazer um crescimento também, né? É preciso isso, né? Perfeito. Bom, a gente vai... Já estamos a 2 minutos das 14 horas. Passa rápido, né? Passa rápido. E pra gente fechar, Eduardo, tudo se resolve com um bom café, certo? Certo. Mas um bom café e uma boa ideia. Qual que é a mistura perfeita para empreender com sucesso? Ah, legal. Empreender com sucesso é uma questão bem ampla, assim. Eu acho que é um aprendizado contínuo, né? E vale muito a pena, é difícil, é árdua a caminhada, mas tu conhece tanta gente, vai abrindo portas que tu nem sabe como que aconteceram, assim, né? Quando a gente vem num programa desse, tu começa a pensar lá atrás, assim, como é que foi, né? Pô, nem sei como é que eu consegui, às vezes, superar alguns objetivos, só fui fazendo, né? Então, eu acho que empresas de sucesso, elas partem principalmente de estar bem posicionado, né? Bem definido na tua estratégia, o que tu faz, testa o que tu vai tentar apresentar para o público pequeno, e quando tu vê que isso funcionou, tu começa a acelerar, e daí tu traz pessoas. Não tem muita complexidade, assim, né? Daqui a pouco tu vai precisar de um sócio, daqui a pouco tu vai precisar de mais colaborador, daqui a pouco tu precisa de um gestor, e aí tu vem agregando essas pessoas, né? Depois que tu tem um modelo que funciona, aí as coisas começam a andar. Tá ótimo. É isso, né? Processos bem definidos, pessoas comprometidas e trabalhar. Capacitadas. Perfeito. Eduardo, eu agradeço demais a tua presença aqui. Achei que a nossa conversa foi muito boa. Foi mesmo. Agradeço os ouvintes que estiveram conosco. Obrigada. Desejo a todos uma boa semana. Sempre com um bom café. Agora também aqui no Cafezinho Missioneiro com a Greens Café. Muito sucesso para vocês, tá? E eu espero vocês nas próximas oportunidades, enfim, para falar de alguma novidade, alguma coisa que tenha mudado, enfim, a gente tá aí de portas abertas. E fica aqui o meu compromisso, né, pra gente fazer alguma coisa diferente nesse sentido. Pode contar comigo. Vamos fazer acontecer esse projeto aqui em Santo Ângelo. Perfeito. Boa semana para todos. Passo para ti, Eduardo. Maravilha, agradeço também meu tocaio Eduardo Grings, e aproveito para parabenizar também pelo excelente café que tomamos aqui. Obrigado. E que todos os convidados também vão provar deste café. E já aproveito para fazer uma recomendação. Você, empresário, sirva um bom café para o teu cliente, para aquela pessoa que visita a tua empresa, e fica uma dica: Grings Café Corporativo. 2 horas em ponto, a gente foi ao ar com Grings Café, Corsã e Uri. E amanhã tem mais Cafezinho Missioneiro.